Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá, crianças. Um grande abraço para todas vocês. Eu já estava com muita saudade de cada uma de vocês. Hoje nós iremos falar sobre uma lição muito importante que tem como título Orando pela Igreja Perseguida. Esta é uma história muito linda, muito emocionante. E essa história se encontra em Atos 12, de 1 a 19. Então, nós iremos falar sobre como a igreja era perseguida. Aqui nós podemos louvar ao Senhor, adorar. Nós temos essa liberdade de estarmos adorando o Senhor. Nós não somos perseguidos, nós não somos presos, nós temos essa liberdade de estar na igreja, de estar orando, de estarmos lendo a Bíblia. E isso é muito gostoso. E nós temos que agradecer muito a Deus por isso, porque nós não somos perseguidos no nosso país. Mas nós iremos falar hoje sobre a história dessa igreja perseguida. Em Atos 12, de 1 a 19, está falando sobre um rei chamado Herodes. Este rei era muito mau. Herodes perseguia muito as pessoas que pregavam, os homens que levavam a palavra de Deus, perseguia a igreja de Deus. Ele não gostava, ele torturava, ele prendia, ele matava. E um desses pregadores da palavra que foi preso se chama Pedro. Pedro pregava a palavra de Deus, Pedro amava a Deus. Então ele levava a palavra de Deus àquelas pessoas que não conheciam Jesus e pregava para todos os lugares, em todas as cidades. E Herodes ficava muito nervoso. E Herodes era muito ruim. Ele não amava a Deus, ele não amava as pessoas que pregavam a palavra de Deus. Então ele mandou prender a Pedro e levou Pedro para uma prisão muito segura, colocou muitos guardas em volta de Pedro, em volta do cárcere também. Pedro ficou acorrentado lá e Pedro ficou preso por causa do rei Herodes. Herodes estava só esperando passar a festa da Páscoa para poder ter o julgamento de Pedro, para julgar Pedro e mandar matá-lo. Ele já estava com a intenção de matar a Pedro. Mas, crianças, vocês acham que Pedro ficou triste, chorando, lamentando? Não. Pedro amava Deus e Pedro tinha uma fé muito grande em Deus. Então ele sabia que o Senhor estava com ele. Tudo que acontecesse, o Senhor estava planejando todas as coisas boas para Pedro. Então Pedro não temeu, não ficou com medo de ser morto, porque ele já tinha Jesus no seu coração. Então Pedro foi dormir. Pedro deixou todas as coisas, os pensamentos ruins, e não temeu, e foi dormir. E dormiu, e estava com um sono muito pesado. Então apareceu um anjo do Senhor para livrar Pedro daquela prisão. Pedro estava com tanto sono que ele nem deu por si o que estava acontecendo. Quando ele viu, Pedro já estava fora da prisão. Ele nem viu o que aconteceu. Quando ele viu, assim, acabou aquele sono, Pedro já estava fora da prisão. E tem uma coisa interessante, crianças. A igreja já estava reunida orando pela vida de Pedro. A igreja já estava reunida ali orando, clamando ao Senhor que tivesse misericórdia de Pedro, que livrasse Pedro daquela prisão. Os irmãos já estavam lá reunidos na igreja. Então o Senhor ouviu a oração do seu povo. E Pedro foi liberto daquela prisão. Então o anjo do Senhor foi e libertou Pedro daquela prisão. E sabe o que Pedro fez? Ele foi correndo onde a igreja estava reunida. E bateu na porta. Aí veio atender uma moça chamada Rod. Abra a porta para mim, Pedro falou. Ela escutou, ela reconheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão assim,
surpresa e feliz que ela nem abriu a porta para Pedro. Ela correu para avisar os seus amigos e chegou lá. Olha, Pedro está lá na porta. Pedro está batendo na porta. Pedro está livre. Aí eles falaram assim, não, você está enganada. Pedro está preso. Não, Pedro está lá na porta. E ela insistiu. Aí eles desceram, escutaram novamente Pedro batendo na porta, escutaram a voz dele, pedindo para que abrisse a porta. Então eles abriram a porta e a igreja que estava ali reunida, ficaram muito felizes com que Pedro tinha sido liberto da prisão. Foi um milagre de Deus, porque Deus estava protegendo a vida de Pedro. Assim como ele estava protegendo a vida daquela igreja, porque eles não podiam adorar a Deus, tudo que eles faziam tinha que ser escondido, porque eles não seriam presos também, seriam mortos. Então ali, naquela época, eles não tinham essa liberdade de poder adorar o Senhor. Tudo tinha que ser escondido, cantar, orar, ler a palavra de Deus, tinha que ser tudo escondido, para não serem descobertos. Então Pedro chegou, conversou com ele, se alegraram com ele, eles se alegraram com Pedro. Pedro deu as instruções para todos eles e depois Pedro teve que ir embora dali para não ser preso novamente. Pedro fugiu. O Senhor estava orientando a Pedro para ir para outro lugar. Então Pedro foi para outro lugar e foi se esconder em outro lugar. Então ele orientou a todas as pessoas o que era para fazer e foi embora. Então, Tiago assumiu a liderança. Então ele falou assim, Tiago, você assume a liderança daqui da igreja, que eu não posso ficar aqui. Então, Pedro foi para outro lugar e Tiago assumiu ali a liderança da igreja. Crianças, nós estamos vendo aqui como que Deus é bondoso para com os seus. Deus não nos desampara. O cristianismo tem aumentado em muitos países do mundo. Muitas pessoas estão se convertendo à palavra do Senhor. Por outro lado, também, essas pessoas têm sofrido muita perseguição. Têm sofrido muito. São presas e são acorrentadas. Eles apanham. Mas eles não deixam confessar que Jesus é o Salvador da vida deles. Eles não deixam. Mas a igreja segue crescendo. E eu gostaria de deixar aqui para vocês alguns países onde igrejas são bem perseguidas. Aqui, vou ler o nome de alguns países onde a igreja tem sofrido perseguição. Na Coreia do Norte, Somália, Maldívia, Paquistão, Irã, Iêmen, China, Eritreia, Iraque e Síria. Este é alguns países onde a igreja é mais perseguida, onde a igreja não tem liberdade para se reunir e pregar o evangelho como nós aqui. Então a igreja não tem essa liberdade como nós temos aqui em nossos países. E muitas vezes, muitas pessoas não leem a Bíblia, não oram, não louvam o Senhor, não vão à igreja. Esses países, muitas pessoas dariam tudo para poder ser livres, para poder ir na igreja, para poder cantar, para poder louvar o Senhor, cultuar o Senhor. O simples fato de poder ler a Bíblia com liberdade. E nós, graças a Deus, nós temos essa liberdade. Nós, como cristãos, precisamos orar em favor desses nossos irmãos, como a igreja orou naquele dia para Pedro. Ele estava em oração, todo mundo reunido ali orando pela vida de Pedro. Então nós temos que orar para aquele povo, para que Deus faça um milagre na vida deles, para que não sejam perseguidos. E porque já que nós temos essa liberdade de louvar, mas vamos orar para aquelas pessoas que não têm essa liberdade de estar louvando o Senhor, de estar orando. Eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui
um quadro de missionários que eu achei. São muitos missionários, crianças, são muitos missionários que têm pregado o Evangelho. Esses missionários que são do Brasil, são muitos missionários que eles têm liberdade, têm as suas famílias, eles louvam, eles pregam na igreja, eles fazem a obra do Senhor. Então esses missionários aqui também, eles necessitam das nossas orações. Eles necessitam da oração pelo caso do seu sustento, para que Deus possa abençoar a eles e sua família, para que nada possa faltar para eles, eles possam ter uma saúde, que o Senhor possa estar dando saúde para todos eles. Todos eles, todos os pregadores, todos os missionários, todos eles têm as suas necessidades também. Que nós possamos estar orando pela vida de cada um desses nossos irmãos, que estão longe, dos que estão perto, porque há os missionários, aqueles que vão para pregar fora. Tem alguns que saem até do país, e nós que estamos aqui, nós temos que estar orando pela vida deles. Porque o Senhor tem colocado no nosso coração de estar orando, e o Senhor coloca no coração daqueles que têm vontade, que vão para pregar. Então, vamos orar pelas igrejas perseguidas. Vamos pedir ao Senhor que dê esse refrigério para a vida daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que são presos, algumas vezes são até mortos. Vamos orar pela vida deles, crianças, que vocês possam estar tirando um tempinho, né, na casa de vocês, pedir a mamãe, chamar a mamãe e o papai, para estar ali na Bíblia, estar orando pela vida dos missionários e estar orando pela vida da igreja que é perseguida. Então vamos orar pela vida da igreja perseguida, vamos orar pelos irmãos que são perseguidos e vamos orar também pelos nossos missionários aqui do nosso país, que estão também pregando, indo e pregando o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos te pedir neste momento pela vida daqueles missionários, pela vida daquelas pessoas que estão fora do país, pela vida daquela igreja que são perseguidos por muitas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar com elas, que o Senhor possa estar guardando a vida delas, não deixando elas perderem a vida por causa do Evangelho, Senhor Deus. Guarde a vida delas, dá o sustento para cada uma delas, Senhor Deus. Que elas possam ter saúde, que elas possam ser felizes, que elas possam ter liberdade de estar adorando o Senhor. Muito obrigada pelas nossas vidas, pela vida de cada criança, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando todos os dias nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, então vamos terminar a nossa história por aqui e eu quero deixar para vocês um grande beijo. Tchau!